Olá, eu sou o João Henrique. Eu estou apresentando esse seminário junto com o Ariels e com o Henrique. Nós vamos apresentar o seminário sobre a Árvore B, que é uma estrutura de dados em árvore. Bom, primeiramente, a Árvore B ela foi criada em 1971 pelo professor Rudolf Bayer e o cientista Edward Myers McGriff, o cientista da computação. Os dois juntos em um projeto criaram o algoritmo da Árvore B. Ela é uma estrutura de dados balanceada, ou seja, ela se ajusta conforme a necessidade, né? Ela é uma árvore que ela é balanceada tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. É uma estrutura semelhante à árvore binária em alguns aspectos, como por exemplo no aspecto da busca, e ela é muito eficiente quando se trata de armazenagem, uma grande armazenagem, né, e busca de dados. Vamos falar um pouco sobre a estrutura da árvore B. A árvore B, assim como a árvore binária, é composta de uma raiz, filhos, uma folha e folhas. Ela tem uma raiz que sempre é composta de dois filhos ou sempre uma folha, sempre um dos dois. No caso, esse aqui ó, é um exemplo de raiz, esse aqui é um exemplo de raiz. Cada nó pode ter várias chaves, dependendo da sua ordem, né? Dependendo da ordem que for pré-definida, o nó ele pode ter uma certa quantidade de chaves, e esse conceito a gente chama de página. A ordem, como ela é previamente definida, ela vai ditar o número máximo de chaves e o número máximo de filhos que o nó pode ter. O número de filhos é dado pela ordem menos um. Então, se a ordem é 5, significa que a árvore B, essa árvore B, ela vai ter 4 filhos. Mentira, vai ter 4 chaves e 5 filhos. O número de ordens é igual ao número de filhos e é o número de filhos, o número de chaves, ele é a ordem menos um. Cada nó tem que conter pelo menos 50% da capacidade total ocupada, exceto a raiz. A raiz não precisa. Mas os nossos filhos precisam ter 50% da capacidade ocupada sempre, é regra. Todas as folhas sempre estarão no mesmo nível, pois o crescimento da árvore B é sempre para cima. Ela é uma árvore balanceada, ela é uma árvore que sempre vai crescer somente para cima. Vamos começar pelas operações. E a primeira operação vai ser a operação de busca. Para poder fazer o processo de busca, é bem simples e é bem parecido com o da árvore binária. A busca ocorre entre os intervalos, né, as vias que ficam entre as chaves. Né? Primeiro a gente começa pela página raiz, verifica todas as chaves da página raiz, se o elemento que a gente busca não está na raiz. Se não está na raiz, a gente pula para os filhos, seguindo as vias, né, as vias correspondentes, que seriam essas setas, para os nossos filhos. Né? Então, por exemplo, se eu quero buscar o C, eu vou procurar na página. Nessa página aqui, o C ele é menor que o D, é menor que o S, então ele não está na página raiz. Então a gente desce para o filho. Quando a gente chega no filho, a gente vê que tem o A, tem o B e tem o C. Opa, C igual a C. Assim é o processo de busca, bem parecido com o da árvore binária. Vamos para a operação de inserção agora. Na operação de inserção, a gente começa, né, com o processo da busca para a gente poder ir comparando as chaves. Né? A gente compara a chave que a gente vai inserir com as chaves existentes nas páginas. Né? Então a gente começa desde lá da raiz e vai inserindo a chave nas outras páginas. Vai procurando nas outras páginas, né, se tem lugar para poder inserir. Se a página que a gente for inserir estiver cheia, aí a gente vai ter que fazer o processo de split, que é o que está acontecendo nesse GIF aqui, que é um processo onde a mediana ela sobe para cima e as outras chaves formam outras duas páginas, uma para a esquerda e uma para a direita. Se a página tiver espaço e a chave puder ser inserida, ela vai ser inserida normalmente e a página vai somente se reordenar. E se o valor for maior que todas as chaves, ou menor que todas as chaves, né, a gente vai aplicar o método recursivamente. Bom, aqui a gente tem um exemplo de inserção, né, para a gente poder inserir a letra J aqui nessa página, não há como, pois ela já está cheia, né? Então a gente teria que inserir o J e dividir ela em outras duas páginas e promover o elemento para uma página pi, que vai ter uma interseção, né, ter uma via com essas duas páginas. Né? Essas duas páginas vão ser filhas de uma página pi, que é o que acontece aqui embaixo. Né? O elemento E ele foi promovido para uma página pi, né? Ele virou um nó, uma página sozinho, e agora ele intercala entre seus dois filhos, né? Com essa inserção do J, né? O J ficou nessa página
como ele vem depois do G, né? Ele ficou nessa página e virou filho da página que a chave E se tornou. Aqui a gente vai inserir o I. Para a gente poder inserir o I, primeiro a gente tem que fazer o processo de busca, né? Então a gente primeiro verifica a raiz. O I, ele é maior que o D, porém ele é menor que o S. Então, ele vai ser transferido para o nó de baixo. O nó de baixo tem esses três nós. Ele é maior que o A, ele é maior que o C, porém ele é menor que o M e menor que o P. Então ele se encaixa perfeitamente nesse nó. É o que acontece aqui. O I ele é encaixado perfeitamente nesse nó. Agora vamos para as operações de remoção da árvore B. Para a gente poder remover uma chave, a gente precisa primeiro analisar alguns pontos. A gente precisa analisar se a página se encontra uma página filha, uma página folha ou pai, que pode ser inclusive a própria raiz. Para isso existem vários casos. A gente tem o primeiro caso, que é quando a chave que deve ser removida é de uma folha, e se a remoção dessa chave da folha não deixar a folha com menos de 50% da capacidade, é só remover a chave do nó. É, é o caso mais simples, né? Só precisa remover a chave do nó, não remover o nó. É só remover a chave do nó. No segundo caso, a chave que for removida, se ela não for de uma folha e sim de um nó, a gente vai ter que procurar o seu sucessor primeiro e trocar ela de lugar primeiro. E depois remover a classe desejada na folha. A gente vai, por exemplo, jogar uma chave de um nó pai para o nó filho e remover ele lá. Vai ser abatido lá. E o terceiro caso é quando a chave é ser removida, ela vai causar uma ocupação menor que 50% dentro do nó. Então a gente tem que fazer uma redistribuição com um nó irmão que possui uma quantidade maior que o mínimo. E depois dessa redistribuição, a gente tem que promover uma chave separadora. Aqui no primeiro exemplo da operação remover, a gente quer remover o i. O i ele está numa folha. E se a gente remover ele, a página não vai ficar com menos de 50% da sua capacidade total. Como ela cabe três chaves, se a gente remover um, ainda vai ter duas. Então, não vai acarretar em grandes problemas para a folha. Então, ou seja, é apenas cair naquele primeiro caso, né? Só remover a chave I. Para a gente poder remover a chave D, a gente tem que aplicar o caso 2. Por quê? Para poder remover o D, a gente não pode simplesmente remover o D porque ele não é uma folha, ele é um nó. Então ele possui filhos. Remover o D acarretaria uma divergência aqui, né? Da, das interseções, né, das vias com os filhos. Então, primeiro, a gente tem que trocar o I de lugar com o D. Então, o I subiu para o lugar do D. Agora, o I foi promovido para o nó pai. O D, ele veio aqui para baixo e foi removido. E aí, os elementos, né, o M e o P, eles foram realocados, redistribuídos ordenadamente no nó. Certo, agora que o João Henrique já explicou para vocês sobre a teoria da árvore B, eu vou mostrar aqui em pseudocódigo para vocês como funcionaria a remoção de uma chave na árvore B, beleza? Primeiro a gente vai precisar de uma função para a gente achar o nó, né? Que vai ser aqui a localiza o nó, que vai receber uma árvore e uma chave. A gente vai ter uma variável nó que vai receber uma raiz, a raiz da árvore, né, perdão. E enquanto esse nó não for vazio, a gente vai ter o ifzinho, que se a chave estiver no nó vai retornar o nó, e se não estiver no nó, ela vai escolher o próximo filho com base no intervalo mais adequado. E se não tiver, se por acaso for vazio, né, vai retornar nulo apenas. Agora a gente vai para a função remover, que é basicamente a função principal, né, que ela vai receber uma árvore e uma chave. Primeiro a gente vai verificar se a árvore está vazia. Se ela estiver, vai retornar a mensagem que a árvore está vazia e vai finalizar o código. A gente vai ter a variável que vai receber o localizar nó, né, a função, para a gente achar o nó que contém essa chave. Se a chave não estiver presente no nó, aí ele vai retornar a mensagem que a chave não foi encontrada. E se o nó for uma folha, a gente vai simplesmente remover esse nó, né? Vai ser o primeiro caso, que é o caso mais simples, que ela vai só ser removida. E vai ver se precisa rebalancear esse nó.
Esse rebalancear vai ser o caso 3 que o João explicou pra gente, que seria o caso da remoção causar uma ocupação menor de 50% dentro do nó. Nesse caso, já vou pular para o caso 3 antes do 2 porque ele é um pouco mais complexo. Caso isso aconteça, né, se o nó tiver menos chaves do que o mínimo permitido, a gente vai precisar rebalancear esse nó. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem duas formas. A primeira vai ser através de empréstimo, né, que a gente vai pegar chaves emprestadas de um nó irmão, ou se não tiver como, se tudo já tiver no mínimo e não tiver como emprestar, vai ser feita a fusão, né, que ele vai se fundir com o irmão. Como a gente está meio sem tempo, eu vou explicar bem rápido o empréstimo e a fusão. Basicamente, a função empréstimo. Se o nó irmão tiver à esquerda desse nó que a gente está querendo, a gente vai remover a chave do pai e vai remover a chave maior desse irmão. Então, no nosso nó que a gente quer, a gente vai adicionar a chave do pai que a gente removeu, e na chave do pai a gente vai adicionar a chave do irmão. Mesma coisa para a direita, só que ao invés de ser a maior chave, vai ser a menor chave. E a fusão, ela basicamente ela vai adicionar a chave do pai ao irmão, né? E vai mover todas as chaves do nó para esse irmão. Caso aconteça do pai ficar com menos chaves que o mínimo, a gente vai ter que usar a recursividade para chamar de novo o rebalancear até que o pai tenha o necessário para continuar. E basicamente é isso. Voltando aqui então para a função remover, a gente vai entrar no caso 2, né? Que vai ser o caso da chave estiver dentro de um nó interno e não de um nó folha, tá? A gente vai ter dois casos de remoção aqui. O primeiro vai ser no caso de se o nó tiver filho esquerdo e direito, a gente vai usar o predecessor para a gente estar removendo esse nó, tá? A gente vai primeiramente obter o predecessor, né? Que a gente tem uma função aqui para obter o predecessor e o sucessor, duas funções diferentes. A gente vai substituir o predecessor pela maior chave da subárvore à esquerda, né? Porque é o predecessor que vem antes. E então a gente vai chamar o método remover para remover recursivamente esse predecessor. Caso ele não tenha filho direito e esquerdo, a gente vai usar o caso com sucessor, tá? Que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ser a subárvore da esquerda, vai ser a subárvore da direita, tá? E vai chamar a função remover também. E é isso. Acaba que a função da remoção de uma chave de uma árvore B. Mostrando agora o código prático, eu criei aqui 3 classes no pacote model do projeto da árvore B. Um nó, uma árvore, tree e um main. O nó tem os métodos busca, insere no não cheio, split filho, percorre, remove, encontra a chave, remove da folha, remove não folha, antecessor, get sucessor, fill, empresta antecessor, empresta sucessor, merge, e é isso. No tree, a gente já tem o método percorre também, o construtor tree, assim como o nó também tem um construtor, a gente pode ver aqui no caso. A gente tem o método busca, o método remove. E no main eu separei alguns testezinhos aqui, com a inserção de alguns dados, e mostra a árvore antes da remoção, remove o 6, remove o 13 e remove o 7. O 6 no caso não existe. Aí eu vou rodar aqui para ver ela funcionando. Aqui, antes da remoção, ele mostra a árvore como está. Aí aqui remove o 6 e removendo 13, o 13 não existe, aí dá a mensagenzinha aqui. Isso tudo está lá nos métodos. E aqui a gente remove o 7. Então a gente pode ver que removeu o 6 e o 7, eles não têm aparecido aqui. Bom, agora falando um pouco sobre a importância prática da árvore B, né? A árvore B, ela é muito utilizada como memória secundária, né? Como HDs, outros dispositivos de armazenamento secundário, né? HDs externos, esse tipo de coisa. Elas se destinam a armazenar grandes tabelas, né? Então elas são usadas em sistemas de banco de dados muito complexos, sistemas de banco de dados muito grandes, né? Para sistemas bancários, esse tipo de coisa, sistemas que empregam muitos dados.
Aqui a gente tem nosso referencial teórico, né? Da onde a gente tirou todas as informações da nossa parte teórica. Algumas tabelas também foram retiradas de alguns videoaulas que estão presentes aqui.